Nesse vídeo, conforme nós já mencionamos no vídeo anterior, nós vamos entrar em detalhes mais técnicos do seguro de responsabilidade civil para contadores. Então, a cobertura básica, vamos dizer assim, a essência do seguro de responsabilidade civil é amparar o profissional contra qualquer ato danoso dele para um cliente, para um terceiro na relação, seja empresa ou seja pessoa física. Só que existem várias coberturas acessórias que não são menos importantes do que essa cobertura básica. Por exemplo, o dano moral. Nós mencionamos no vídeo anterior de uma empresa que não só processou o escritório de contabilidade pelos danos causados pelo erro na declaração do imposto, mas também por danos morais. Então, todo dano moral que é decorrente de uma ação danosa, seja um erro, seja uma omissão do contador, ele está amparado na apólice de responsabilidade civil. Até porque o dano moral é também um dos pedidos, normalmente, de uma ação de reparação de danos de um possível cliente. Uma outra cobertura que é extremamente importante dentro do seguro de responsabilidade civil, que não está dentro da básica, é justamente os custos de assessoria jurídica e de comparecimento ao tribunal. Esse ponto é muito sensível, muitos profissionais não se atêm a esse ponto na hora de contratar uma apólice, e se você já tem uma apólice, eu te convido a revisar a sua apólice, especialmente nesse ponto. Por quê? Algumas seguradoras, para não dizer a maioria, limitam o valor de assessoria jurídica de custo ao comparecimento ao tribunal. Como assim? Existe uma tabela de referência da OAB. Então tem seguradora que coloca uma vez a tabela da OAB, duas vezes a tabela da OAB, e dependendo da causa, como foi, por exemplo, o exemplo da empresa de São Paulo, que teve uma ação por 2 meses de IPI que gerou mais de R$200 mil de prejuízo, você vai precisar de um advogado tributarista muito bom, você vai precisar de um advogado trabalhista muito bom, e na hora da defesa da sua honra, da sua profissão, não convém você limitar o valor dos honorários, correto? Um advogado muito bom, ele normalmente cobra acima da tabela da OAB. Então, digamos que a tabela da seguradora seja limitar 2 vezes a tabela da OAB. Vai dar, a tabela da OAB seja R$10 mil, 2 vezes vai dar 20. O advogado cobra R$50 mil para poder te defender. Como é que vai ficar? Por mais que você seja inocente, por mais que você não tenha culpa, você vai ter um gasto com o advogado para se defender. Então é importante você ter uma apólice que não tenha limitação tão grande ou que não tenha limitação. Existem seguradoras no mercado que não põem limitação para os custos de defesa, desde que você justifique o porquê que você precisa da contratação desse profissional. Então é importante ter todas as nuances bem claras da apólice para você não ser surpreendido. Nós ainda temos a visão de contratar muitas vezes o seguro mais barato, e o seguro, ele não é para efeito psicológico. Eu tenho uma apólice de seguro, eu posso descansar. Não. O seguro ele tem que ter efeito prático, que é te defender, que é te dar conforto, que é te dar tranquilidade. Uma situação extremamente constrangedora, que é de assumir um erro para um cliente, ou de você brigar para mostrar que você não está errado, porque muitas vezes o profissional também é acionado estando certo, estando correto no exercício da profissão, porque o cliente não aceita o desfecho da situação. O cliente, na maioria das vezes, nós bem sabemos, não aceita que está errado. Mas você precisa de ter uma retaguarda para se defender. E você tem que gastar 30, 20 mil reais a mais que seja para custear uma defesa de algo que está inocente, é ainda mais doloroso, não é verdade? Então, os custos de comparecimento ao tribunal, os custos de assessoria jurídica são fundamentais que você esteja extremamente respaldado nessa apólice. Uma outra cobertura que eu destaco aqui é justamente os custos de reparação da sua imagem. Então você, quando tem uma ação de um cliente, estando certo ou não, já é uma mancha na sua reputação. Uma carreira que você construiu ao longo de vários anos acaba sendo colocada em xeque por uma ação que te acusa de um erro. Então quando você tem dentro de uma apólice uma verba destinada a você recuperar a sua reputação, a você mostrar que aquele erro não foi seu, foi do cliente, ou que você não estava errado na situação, isso te dá uma condição de
recuperar a sua imagem. Nós bem vemos os jornais e várias situações em que eles erram e quando a notícia vem é a primeira página, mas quando vem a correção é uma notinha apenas. Então, quando você tem uma verba destinada a isso, você consegue minimizar ou até mesmo recuperar o impacto que houve na sua reputação. Outras coberturas também são interessantes, como extravio, roubo e furto de documentos, ato desonesto de empregados. Todos que têm funcionários estão sujeitos a isso. Um funcionário agir desonestamente, expor sua empresa com o cliente. Então, todas essas coberturas, dentro de uma apólice bem estruturada, vêm justamente proteger o exercício da sua profissão, a atividade da sua empresa, a reparar o erro com o seu cliente, caso o erro aconteça, ou a provar para o mercado que você não errou e a manter a sua reputação intacta ou minimizar o impacto de uma ação dessa. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento específico sobre alguma cobertura, nos mande no direct, comente abaixo que nós nos colocamos à disposição para te ajudar. Se você conhece algum contador, algum profissional que precisa dessa informação, compartilhe para nós esse conteúdo que é importante até mesmo para essa pessoa se orientar e se prevenir uma possível demanda judicial.